Imagine um mundo onde ninguém sabia como falar com Deus. Um mundo onde a humanidade vivia separada do Criador por uma barreira aparentemente intransponível, onde os céus pareciam de bronze e as palavras dirigidas ao Todo-Poderoso simplesmente ecoavam no vazio. Agora imagine um homem corajoso o suficiente para quebrar esse silêncio milenar e descobrir algo que mudaria para sempre a relação entre o céu e a terra. Esse homem existiu de verdade e seu nome era Enós. Você provavelmente nunca ouviu falar dele nos sermões dominicais ou nas histórias bíblicas mais populares, mas a verdade é que este personagem, aparentemente obscuro, foi responsável por uma das maiores revoluções espirituais da história humana. Foi ele quem descobriu o segredo da oração, não apenas como uma forma de comunicação, mas como uma ponte sobrenatural que conecta o coração humano ao trono de Deus. A história que você está prestes a conhecer aconteceu nos primórdios da humanidade, quando o mundo ainda era jovem e as feridas do Éden ainda estavam frescas na memória coletiva. É uma história sobre coragem espiritual, sobre a fome desesperada de um homem por Deus e sobre como um momento de quebrantamento pessoal deu origem a algo que bilhões de pessoas fazem todos os dias sem nem perceber sua origem extraordinária. Prepare-se para descobrir não apenas quem foi Enós, mas como sua descoberta revolucionária ainda transforma vidas hoje. Porque depois desta história, você nunca mais verá a oração da mesma forma. Para entendermos a magnitude da descoberta de Enós, precisamos primeiro visualizar o mundo em que ele viveu. Um mundo radicalmente diferente do nosso, onde a comunicação com Deus era algo reservado apenas a momentos extraordinários e experiências sobrenaturais diretas. Este era o mundo pós-Éden, onde a humanidade ainda estava aprendendo a viver com as consequências devastadoras da queda. Enós nasceu em uma época de transição cósmica. Seu avô era nada menos que Adão, o primeiro homem, aquele que havia caminhado com Deus face a face no jardim do Éden. Seu pai era Sete, o filho que Deus havia dado a Adão e Eva para substituir Abel, assassinado por seu irmão Caim. Enós cresceu ouvindo histórias de primeira mão sobre como era a vida antes do pecado entrar no mundo. Histórias sobre conversas diretas com o Criador, sobre a intimidade perdida entre o céu e a terra. Imagine o peso que isso representava para um jovem. Seu avô Adão, agora um ancião de centenas de anos, contava histórias sobre tardes no Éden, quando Deus passeava no jardim pela viração do dia e conversava com ele como um amigo íntimo. Sete, seu pai, havia crescido na sombra dessa perda, carregando o fardo de saber exatamente o que a humanidade havia perdido quando seus pais foram expulsos do paraíso. O mundo de Enós era um lugar de contrastes extremos. Por um lado, ainda havia ecos da glória original da criação. Homens que viviam centenas de anos, uma natureza exuberante que produzia abundantemente conhecimento e sabedoria transmitidos diretamente desde Adão. Por outro lado, era um mundo marcado pela violência crescente, pela corrupção espiritual e pelo sentimento crescente de separação entre Deus e a humanidade. Nos tempos de Enós, a comunicação com Deus acontecia principalmente através de experiências diretas e extraordinárias. Quando Deus falava com alguém, era através de visões dramáticas, aparições angélicas ou manifestações sobrenaturais que deixavam o receptor completamente transformado. Não existia ainda o conceito de uma conversa íntima e pessoal com o Todo-Poderoso, uma comunicação bidirecional que qualquer pessoa pudesse iniciar a qualquer momento. A sociedade estava se dividindo rapidamente em duas linhagens distintas. De um lado, havia a descendência de Sete, conhecida como os Filhos de Deus, pessoas que tentavam manter viva a memória do relacionamento original com o Criador.
e viviam de acordo com seus princípios. Do outro lado, crescia a descendência de Caim, que havia fundado cidades e desenvolvido tecnologias, mas que se afastava cada vez mais de qualquer consideração espiritual. Caim, após matar seu irmão Abel, havia se tornado fugitivo e vagabundo na terra. Sua linhagem desenvolveu uma cultura baseada na autossuficiência, na tecnologia e na conquista material. Eles construíram as primeiras cidades, desenvolveram metalurgia, música e pecuária em grande escala. Mas com cada geração, eles se tornavam mais violentos, mais orgulhosos e mais distantes de qualquer reconhecimento da soberania divina. Lameque, descendente de Caim, exemplificava essa degeneração espiritual. Ele foi o primeiro polígamo registrado na história e se gabava de sua violência. Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 77 vezes. Entre essas duas linhagens contrastantes, Enós cresceu carregando o peso de uma herança espiritual extraordinária e o desafio de um mundo que se tornava cada vez mais hostil aos caminhos de Deus. Ele via, por um lado, a degeneração moral da sociedade ao seu redor, e, por outro, ouvia constantemente sobre a intimidade perdida com o Criador. Seu nome, Enós, significa mortal ou frágil, uma escolha profética de seus pais que refletia a crescente consciência humana sobre a fragilidade da vida após a queda. Era como se, ao nomear seu filho, Sete estivesse reconhecendo que a humanidade havia entrado em uma nova fase de sua existência, uma fase marcada pela mortalidade, pela vulnerabilidade e pela necessidade desesperada de reconexão com sua fonte divina. Durante sua juventude, Enós testemunhou eventos que o marcaram profundamente. Ele viu seu avô Adão envelhecer e finalmente morrer aos 930 anos, levando consigo a última conexão direta com o paraíso perdido. Foi um momento traumático para toda a humanidade. A morte do primeiro homem simbolizava o fim definitivo de uma era e o início de algo completamente novo. À medida que Enós crescia e assumia responsabilidades na comunidade dos filhos de Sete, ele se sentia cada vez mais frustrado pela aparente distância entre sua geração e Deus. Enquanto seu avô havia caminhado com Deus face a face e seu pai ainda recebia orientações divinas ocasionais, Enós sentia como se estivesse vivendo sob um céu silencioso, onde as orações eram raras e as respostas ainda mais escassas. Era neste contexto de fome espiritual, crescente e aparente silêncio divino que Enós começou a desenvolver uma inquietação que mudaria não apenas sua própria vida, mas o curso inteiro da espiritualidade humana. Ele começou a questionar se realmente era necessário esperar por manifestações extraordinárias para se comunicar com Deus. Será que não havia uma maneira mais íntima, mais pessoal, mais constante de manter contato com o Criador? A transformação na vida de Enós não aconteceu de forma gradual. Foi um momento específico, documentado com precisão impressionante nas Escrituras. A Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Esta frase, aparentemente simples, em Gênesis 4:26, esconde uma das revoluções espirituais mais significativas da história humana. O verbo hebraico usado aqui, kara, significa muito mais do que simplesmente chamar. Ele carrega o sentido de clamar, proclamar publicamente, invocar com intensidade e urgência. Quando a Bíblia diz que nos dias de Enós se começou a invocar o nome do Senhor, ela está descrevendo o nascimento de algo completamente novo na experiência humana, a oração como prática regular, intencional e acessível a qualquer pessoa. Mas o que exatamente aconteceu? Que evento ou revelação levou Enós a descobrir esta nova forma de comunicação com Deus?
Para entendermos isso, precisamos mergulhar no contexto cultural e espiritual daquele momento histórico único. Enós tinha aproximadamente 90 anos quando nasceu seu filho Cainã. Na perspectiva da longevidade daquela época, ele estava na flor da idade, um líder respeitado na comunidade dos filhos de Sete, carregando a responsabilidade de preservar a herança espiritual de sua linhagem. Mas foi precisamente neste momento de aparente estabilidade que uma crise espiritual profunda tomou conta de sua vida. A tradição judaica, preservada em textos extrabíblicos, como o livro de Jasher e outras fontes antigas, nos dá pistas fascinantes sobre o que precipitou esta revolução espiritual. Segundo essas fontes, Enós estava enfrentando uma época de grande tribulação pessoal e coletiva. A violência dos descendentes de Caim estava se intensificando, ameaçando constantemente a paz da comunidade setita. Além disso, fenômenos naturais estranhos e perturbadores começaram a ocorrer. Terremotos, mudanças climáticas súbitas, aparições de criaturas hostis que pareciam vir das regiões habitadas pelos cainitas. Foi durante uma dessas crises que Enós experimentou algo que mudaria não apenas sua vida, mas o destino espiritual de toda a humanidade. Ele se encontrava sozinho em uma montanha próxima à sua habitação, contemplando a aparente deterioração do mundo ao seu redor e lutando com uma sensação crescente de desamparo diante das forças do mal que pareciam estar ganhando terreno. Naquele momento de desespero, algo extraordinário aconteceu na mente e no coração de Enós. Em vez de esperar passivamente por uma manifestação divina extraordinária, como havia sido o padrão até então, ele tomou uma decisão corajosa e revolucionária. Ele simplesmente começou a falar com Deus como se ele estivesse presente e ouvindo. Não foi uma oração formal ou ritualística. Foi uma conversa espontânea, nascida da necessidade desesperada e da fé simples de que o Criador que havia feito todas as coisas certamente seria capaz de ouvir as palavras de suas criaturas. Enós começou a derramar seu coração diante de Deus, contando-lhe sobre seus medos, suas preocupações, suas esperanças e seus sonhos. O que aconteceu a seguir foi ainda mais revolucionário. Deus respondeu, não através de uma visão dramática ou uma aparição angélica, mas através de uma presença suave e inequívoca que encheu o coração de Enós com paz, sabedoria e direção. Foi como se uma porta que havia estado fechada desde a expulsão do Éden subitamente se abrisse, revelando uma forma completamente nova de relacionamento entre o céu e a terra. Enós descobriu que não precisava esperar por momentos especiais ou circunstâncias extraordinárias para se comunicar com Deus. Ele podia falar com o Criador a qualquer hora, em qualquer lugar, sobre qualquer assunto. E mais impressionante ainda, Deus estava sempre disponível para ouvir e responder, não necessariamente com palavras audíveis, mas com uma orientação interior clara e uma presença reconfortante. Essa descoberta foi tão transformadora que Enós não conseguiu guardá-la para si mesmo. Ele desceu da montanha como um homem completamente mudado e começou a ensinar esta nova forma de comunicação divina para sua família e comunidade. O que havia começado como uma experiência pessoal desesperada, rapidamente se tornou um movimento espiritual que se espalhou por toda a linhagem setita. A palavra hebraica usada para descrever esta inovação é hushal, que significa começar ou inaugurar, mas carrega também o sentido de profanar ou quebrar algo sagrado. Alguns estudiosos sugerem que isso indica que Enós estava quebrando protocolos espirituais estabelecidos. Ele estava democratizando algo que até então havia sido reservado para momentos e pessoas especiais. Antes de Enós, quando alguém queria se comunicar com Deus, precisava esperar por uma iniciativa divina.
Deus falava quando queria, com quem queria, da forma que queria. Adão havia conversado com Deus no jardim, mas isso fazia parte do estado original da humanidade antes da queda. Depois da expulsão, as comunicações divinas eram raras e dramáticas, como quando Deus falou com Caim após o assassinato de Abel, ou quando deu instruções específicas para Adão e sua família. Enós descobriu que a comunicação poderia ser iniciada pelo lado humano. Ele percebeu que Deus não estava distante ou indisponível, mas simplesmente esperando que alguém tivesse a fé e a coragem de iniciar uma conversa. Foi uma revelação revolucionária que mudou fundamentalmente a natureza do relacionamento entre Deus e a humanidade. O impacto foi imediato e duradouro. A comunidade setita começou a experimentar um reavivamento espiritual sem precedentes. Pessoas que haviam se sentido espiritualmente órfãs desde a morte de Adão, subitamente descobriram que podiam ter um relacionamento pessoal e íntimo com o Criador. A oração se tornou não apenas uma prática ocasional, mas um estilo de vida. Uma conversa contínua com Deus que permeava todos os aspectos da existência humana. Essa transformação não passou despercebida pelos descendentes de Caim. Eles observaram com uma mistura de curiosidade e desprezo esta nova prática dos setitas. Alguns foram atraídos por ela e se converteram, abandonando o estilo de vida violento e materialista de sua linhagem original. Outros a ridicularizaram, vendo-a como uma forma de fraqueza ou superstição primitiva. Mas para aqueles que experimentaram pessoalmente o poder da oração, não havia dúvida de sua realidade e eficácia. Eles descobriram que podiam receber orientação divina para decisões difíceis, encontrar consolo em tempos de tristeza, obter força para enfrentar desafios e experimentar uma paz interior que transcendia as circunstâncias externas. A descoberta de Enós não foi apenas um momento isolado na história antiga. Ela desencadeou uma transformação que reverberaria através de todos os séculos subsequentes, moldando o destino espiritual da humanidade até os dias atuais. Quando ele começou a invocar o nome do Senhor, estava estabelecendo um precedente que se tornaria o fundamento de toda a espiritualidade autêntica. Os resultados imediatos da inovação de Enós foram impressionantes. Pela primeira vez desde a expulsão do Éden, a humanidade experimentou um reavivamento espiritual genuíno. A linhagem setita, que vinha enfrentando pressões crescentes da cultura violenta e materialista dos cainitas, encontrou nova força e identidade através desta conexão redescoberta com Deus. A oração, como Enós a ensinou, não era uma fórmula mágica ou um ritual complicado. Era simplesmente a arte de conversar com Deus com honestidade, fé e persistência. Ele ensinou que qualquer pessoa, independentemente de sua posição social, idade ou conhecimento, poderia se aproximar do Criador e ser ouvida. Esta democratização da espiritualidade foi revolucionária em um mundo onde o acesso ao divino havia sido limitado a experiências extraordinárias e pessoas especiais. Os textos antigos sugerem que Enós desenvolveu diferentes formas de oração para diferentes necessidades. Havia orações de louvor, onde as pessoas simplesmente expressavam gratidão e admiração pelo caráter de Deus. Havia orações de petição, onde necessidades específicas eram apresentadas com fé e expectativa. Havia orações de intercessão, onde as pessoas oravam umas pelas outras e pela comunidade como um todo. E havia orações de confissão, onde pecados e falhas eram reconhecidos diante de Deus com arrependimento genuíno. Uma das práticas mais impactantes que Enós introduziu foi a oração comunitária. Ele organizou reuniões regulares, onde toda a comunidade setita se juntava para invocar o nome do Senhor coletivamente.
Essas reuniões se tornaram marcos na vida espiritual da época, criando um senso de unidade e propósito que fortaleceu grandemente a resistência moral da comunidade contra as influências corruptoras do mundo ao redor. Os descendentes de Caim observavam essas reuniões com crescente inquietação. Alguns líderes cainitas começaram a ver a oração como uma ameaça política e social, temendo que ela pudesse minar sua autoridade e influência. Eles perceberam corretamente que pessoas que se viam como filhas de Deus, com acesso direto ao trono celestial, seriam menos propensas a se submeter a tiranos terrenos ou a aceitar sistemas de valores baseados na força e na exploração. Isso levou a perseguições ocasionais, onde grupos de cainitas atacavam comunidades setitas durante suas reuniões de oração. Mas, paradoxalmente, essas perseguições apenas fortaleceram a fé dos orantes, que descobriram que podiam encontrar coragem e proteção sobrenaturais através de suas conversas com Deus. Muitos relatos daquela época falam de livramento milagroso, orientação divina para escapar de perigos e força sobrenatural para suportar tribulações. À medida que as décadas se transformaram em séculos, a prática da oração se espalhou muito além da linhagem setita original. Comerciantes e viajantes levaram notícias desta nova forma de espiritualidade para terras distantes. Mesmo alguns descendentes de Caim, cansados da violência e vazio de sua cultura, começaram a experimentar secretamente a oração e descobriram nela uma fonte de paz e propósito que haviam procurado em vão em riquezas e conquistas. O impacto da descoberta de Enós pode ser traçado através de todas as grandes figuras espirituais que vieram depois dele. Enoque, que andou com Deus e foi trasladado sem ver a morte, claramente construiu sobre o fundamento estabelecido por Enós. Noé, que manteve comunicação constante com Deus durante os preparativos para o dilúvio, estava praticando princípios de oração que remontavam diretamente aos ensinamentos de Enós. Abraão, chamado de amigo de Deus, demonstrou maestria na arte da oração intercessória quando pleiteou pela cidade de Sodoma. Moisés, que falava com Deus face a face, como o homem fala com seu amigo, estava exercendo um tipo de intimidade divina que Enós havia tornado possível. Davi, cujos salmos se tornaram o livro de orações de Israel, estava expressando através de poesia os mesmos princípios de comunicação honesta e apaixonada com Deus que Enós havia descoberto. Jesus Cristo, quando ensinou seus discípulos a orar, estava codificando e aperfeiçoando princípios que haviam sido estabelecidos originalmente por Enós. O Pai Nosso não era uma invenção completamente nova, mas a expressão mais pura e perfeita da arte da oração que havia começado nos dias de Enós. Cristo estava essencialmente dizendo: assim como Enós descobriu que vocês podem falar com Deus, deixem-me mostrar a vocês a forma mais eficaz de fazê-lo. Nos tempos modernos, bilhões de pessoas ao redor do mundo praticam diariamente a descoberta de Enós, muitas vezes sem perceber a origem antiga de seu hábito espiritual. Quando uma mãe ora pelos seus filhos, quando um estudante pede sabedoria para um exame, quando um doente clama por cura, quando uma nação inteira se une em oração durante uma crise, todos estão participando de uma tradição que remonta àquele momento revolucionário, quando um homem chamado Enós decidiu quebrar o silêncio entre o céu e a terra. A oração hoje continua a funcionar exatamente como Enós descobriu. É uma ponte sobrenatural que conecta o coração humano ao trono de Deus, disponível a qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer circunstância. Não requer educação especial, rituais complicados ou mediadores humanos. Requer apenas fé, honestidade e a coragem de acreditar que o Criador do Universo se importa o suficiente conosco para ouvir e responder às nossas palavras. O nome de Enós pode não ser tão famoso quanto o de outros personagens bíblicos,
mas sua contribuição para a espiritualidade humana é incalculável. Ele não apenas descobriu a oração, ele a democratizou, tornando-a acessível a toda a humanidade. Ele provou que cada pessoa pode ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, independentemente de sua posição na vida ou de suas circunstâncias externas. Esta é a herança de Enós. Ele nos ensinou que nunca estamos sozinhos, que sempre há alguém ouvindo, que o céu não está fechado para nossas palavras. Em um mundo que frequentemente parece frio e indiferente, a descoberta de Enós permanece como uma fonte inesgotável de esperança, consolo e transformação. Se esta história tocou seu coração, lembre-se de que a mesma porta que Enós abriu há milhares de anos ainda está disponível para você hoje. Porque no final das contas, a oração não é apenas sobre falar com Deus, é sobre